Esse aqui é um circuito que a gente chama de circuito misto. Por quê? A primeira coisa que você vai fazer para identificar o circuito é assinalar onde estão os nós. Então começa aqui do polo positivo, né? E aqui o polo negativo, começa do polo positivo. Lembrando, isso aqui não é um nó, porque só saem duas linhas daquele ponto. Aqui, ó, achei o primeiro nó. Eu vou chamar isso aqui de nó A. Beleza. Aí, vou caminhando. Aqui não é um nó, porque também só saem duas linhas. Achei um resistor. Opa, aqui eu achei outro nó. Como existe um resistor entre esses dois nós, e aqui existem dois resistores entre os dois, eu não posso chamar também de A. Vou chamar de B. Tá, esse é o nó B. Tranquilo. Então, se tem nós, tem que ser no mínimo um circuito em paralelo, né? Porém, se eu faço... Então, vamos colocar aqui a corrente elétrica. Ó. A corrente elétrica sai daqui. Aí ela vira e tal, ela chega aqui no A. Alguém ia perguntar alguma coisa? Quando ela chega no A, ela se divide em duas correntes. Uma corrente vai vir para baixo, vamos chamar de I1, e outra corrente vai vir para a direita, que eu vou chamar de I2. A corrente I1 vai passar por um resistor, depois vai passar por outro resistor. Ó. Eu vou desenhar outra setinha só para mostrar que a mesma corrente passa por dois resistores. Esses dois resistores estão em sequência um do outro. É como se eles estivessem ligados por um fio só. E a corrente I2 atravessa esse resistor aqui. I2. Então, olha só. Entre os nós A e B, existem dois ramos do meu circuito. O primeiro ramo compreende um resistor de 5 ohms e um resistor de 7 ohms em série. E o segundo ramo compreende um resistor só de 6 ohms em paralelo. Tá? Então, esse resistor de 6 ohms, vou colocar assim, o resistor de 6 ohms está em paralelo com a associação em série do resistor de 5 ohms e de 5 ohms e de 7 ohms. Então, se eu fosse escrever de maneira técnica, seria assim, ó. A resistência equivalente do circuito como um todo é igual. Aí eu vou colocar assim, ó. Isso aqui é uma maneira técnica de escrever, tá? Se quiser escrever igual tá lá em cima, não tem problema nenhum. É igual ao resistor de 6 ohms em paralelo com a associação do resistor de 5 ohms mais o resistor de 7 ohms. Mais significa que ele está em série, né? Então, primeiro eu tenho que fazer 5 ohms com 7 ohms, depois eu faço em paralelo com 6 ohms. Por isso, isso aqui é uma característica básica de um circuito misto. Porque um circuito misto é aquele que possui, né, associações em série e em paralelo ao mesmo tempo. Então, ó, primeira coisa, eu vou pegar esse resistor de 5 e de 7 ohms e vou transformar em um resistor só. Olha só, vou fazer um circuito equivalente aqui embaixo. Quando você tiver craque já em circuitos elétricos, você pode parar de desenhar circuito equivalente. Mas enquanto você não tiver craque, você vai fazendo, para você entender o que está acontecendo. 5 ohms em série com 7 ohms dá um total de 12 ohms. Aí você vem cá e redesenha aquele resistor de 6 ohms que você deixou para trás. Então aqui, ó, aqui está o nó A,
aqui está o nó B. O que eu fiz? Eu peguei os dois que estavam em série e somei, transformando em um só. E aqui continua sendo 120. Então, esse circuito de baixo é o que a gente chama de circuito equivalente. A gente vai usando ele só para conseguir resolver essas etapas. Então, por exemplo, identificar o circuito. Já identifiquei, é um circuito misto. Agora eu preciso calcular a resistência equivalente. Por isso que eu fiz o circuito equivalente aqui, ó. 5 e 7 viraram 12 em série. Agora, como eu tenho dois resistores em paralelo entre si, eu posso vir aqui e fazer, ó, a resistência equivalente é igual. Como são dois resistores só em paralelo, eu faço 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. Quanto que é 6 vezes 12? 72. 72 dividido por 18. 72 dividido por 18 é 4. Então, a resistência equivalente desse circuito vale 4 ohms. Beleza, consegui fazer o segundo passo ali. Calculei a resistência equivalente. Agora vamos calcular a corrente desse circuito. Bom, se eu quero calcular a corrente, o que eu faço? U igual a RI. No R, no caso, vou colocar até aqui a resistência equivalente vezes a corrente. O U vale 120, a resistência equivalente vale 4. Então, o meu I tem que valer 30 amperes. Por quê? Porque 30 vezes 4 é 120. Beleza. Calculei a corrente. Calcular as DDPs ou os Is. Aqui no caso, como esse ramo aqui, ó, do 5 e do 7 está em paralelo com o ramo do 6, né? A DDP total, se eu caminhar do A até o B, vai ser 120, sempre, tá? Seja eu andando através do 6, ou seja eu andando através do 5 e do 7. Então vamos fazer o seguinte, como que eu divido essas correntes? Eu vou usar o circuito equivalente para divisão das correntes, olha só. Eu vou fingir que é o circuito de baixo, mas depois eu tenho que voltar lá para o circuito de cima. A corrente que sai do gerador vale 30 amperes. A DDP, ela tem que ser 120, quer eu venha por aqui, ou quer eu venha por aqui. Ela tem que ser 120 volts se eu vier por aqui ou se eu vier por aqui. Tá? Então, por exemplo, para que a DDP seja 120, essa corrente aqui, a verdinha, tem que valer quanto? Lembra que U é igual a RI. Sempre nós vamos usar isso. Qual que tem que ser a corrente verde para que a DDP, ou seja, o U, seja 120? Lembrando que sempre DDP é igual a resistência vezes a corrente. Esse aqui é o primeiro mandamento da eletricidade. Ou seja, a corrente que estiver passando por ali, vezes o resistor de 12 ohms, tem que dar 120. Ou seja, aqui vale 10 amperes. Certo? E aqui, ó, né, a corrente que passa por aqui, que eu coloquei como uma corrente laranja, a corrente vezes 6 tem que dar 120. Então, 20. 20 vezes 6 dá 120. 10 vezes 12 dá 120. E 10 mais 20 vale 30, né? Porque a corrente I, ela se divide nessa corrente verde e na corrente laranja. Achei as correntes, né? Então, aqui, ó, I1 vale 10 amperes. Seja passando por aqui, ou seja passando por aqui. I2 vale 20 amperes. Então, agora eu posso calcular as DDPs individuais. Olha só. Como que eu calculo o DDP individual? De novo, U igual a RI, porém só para esse círculozinho que eu fiz aqui, ó.
U é a DDP, que eu quero calcular, é igual a R vezes I. O R vale 5, o I vale 10. Ah, então 5 vezes 10 é 50 volts. Ué, mas você falou que tinha que ser 120, calma. Porque como está em série, tem outro carinha aqui embaixo, ó. 10 vezes 7, 70 volts. Ah, entendi. Então, quando eu venho do A até o B, o total dá 120. Isso mesmo, porque eu tenho resistores em série. Agora, se você fizer isso aqui, ó, 20 vezes 6 dá 120. Ué, mas por que que aqui já deu 120? Porque só tem um resistor. Aqui, os 120 totais, né, do A até o B, teve que ser dividido entre dois resistores em série. Aqui não, ó. Quando eu caminho por essa corrente I2 aqui, ó, o total já dá 120. Fragou? Então, calculei as EDPs e os Is. Agora falta só calcular as potências. Para calcular as potências, eu faço assim, ó. Vou pegar essa potência, vou fazer sempre P igual a U vezes I. Então vamos lá. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, aqui, ó, porque a corrente está aí. Vou chamar esse carinha aqui de carinha 1, esse carinha aqui de carinha 2, esse carinha aqui de carinha 3. Então a potência 1 é a DDP dele, que é 50, vezes a corrente que passa por ele, que é 10. Então a potência 1 é 500 watts. Potência 2, que é esse carinha aqui, é a DDP dele, que é 70, vezes a corrente que passa por ele, que é 10. 700 watts. E esse carinha aqui, potência que eu chamei de 3, né? É a DDP dele, que é 120, vezes a corrente que passa por ele, que é 20. Dá 2.400 watts. E aí você pode confirmar uma coisa que eu já disse a vocês. A maior potência sempre acontece onde eu tenho a maior corrente. Olha só, compara as correntes. Aqui a corrente é 10. Aqui a corrente é 10. Aqui a corrente é 10. E aqui a corrente é 20. Então aqui, se fossem lâmpadas, essa lâmpada aqui brilharia mais, tá? Mas aqui, ó, aqui as correntes são iguais. Como que eu diferencio se as correntes forem iguais? Se as correntes forem iguais, a maior potência é onde eu tenho a maior resistência. Mas só se as correntes forem iguais. Então aqui está calculado as potências. Fechei o meu circuito. Lembrando, galera, que esses passos aqui que eu coloquei são passos que você vai fazer só quando você quiser treinar o seu circuito. Tá treinando, tá? Você não está resolvendo um problema e tal. Isso aqui é para treinar, para você aprender a fazer as coisinhas.